Olá, eu sou o pastor Albert Glésia e chego até você para convidá-lo a meditarmos em mais uma devocional. O título dela é A Necessidade do Filho para Termos Comunhão com o Pai. Está baseada no Evangelho de João, capítulo 1, do verso 1 até o verso 14. Eu peço que você, depois, com calma e muita atenção, leia toda a passagem. Aqui eu vou mencionar alguns versículos para aquilo que nos interessa neste momento. Bom, João começa o seu evangelho descrevendo alguns atributos do Senhor Jesus Cristo por meio de 7 declarações. A primeira delas está baseada no primeiro verso. João diz o seguinte: no princípio era o Verbo. Ele quer dizer com isso que Jesus é a exata expressão do Pai. A segunda declaração, também com base no primeiro versículo, é a seguinte: estava com Deus. Jesus, o Filho, é uma pessoa distinta do Pai. A terceira declaração, também com base no primeiro versículo, é: era Deus. Significa dizer que Jesus também é divino. A quarta declaração, agora com base no versículo 2, é: estava no princípio com Deus. Ou seja, Jesus coexistia com o Pai antes de tudo, antes de todos. A quinta declaração, agora com base no versículo 3, é: todas as coisas foram feitas através dele. Jesus é o meio pelo qual o universo foi criado, indiscutivelmente. A sexta declaração, com base no versículo 4, é: nele estava a vida. Ou seja, Jesus é a fonte da vida. Aliás, ele é a própria vida. Foi o que ele declarou em João 14,6. Por fim, a sétima declaração, também com base no versículo 4, é: a vida era a luz dos homens. Em outras palavras, João está querendo transmitir a ideia de que Jesus é a fonte de iluminação espiritual que o homem necessita para enxergar o caminho de volta a Deus, o caminho que o leva a ter comunhão com o Pai. Portanto, Jesus Cristo é o fundamento da criação do universo. Sem ele, a nossa existência seria impossível. É por causa dele, inclusive, que nós celebramos o Natal, ou pelo menos deveria ser. Sem Cristo, meus queridos, é impossível o homem se tornar filho de Deus e ter comunhão com o Pai. A Bíblia contém várias declarações sobre essa verdade. Leia, por exemplo, esses dois textos, João 14,6 e João 1,12. Eu vou recitá-los aqui. João 14,6 diz assim: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E em João 1,12 está registrado: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, isto é, no nome de Jesus, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Eu gostaria de convidar você a aproveitar a ocasião do Natal para reconhecer que digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor, como está registrado em Apocalipse 5,12. Mas há uma pergunta intrigante: como pode alguém tão especial assim, com todos esses atributos que eu acabei de mencionar, com base no que registrou o evangelista João, ser menosprezado pelo povo? Leia, por exemplo, o que a Bíblia diz sobre a ingratidão de algumas pessoas. Está registrado em João 1, de 10 a 11. Abre aspas. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu.
Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Pois é isso que alguns acabam fazendo também nesta época do ano, quando voltam a sua atenção para o tal Papai Noel. E também para os presentes que esse chamado bom velhinho, né, supostamente traz. De fato, há pessoas que, infelizmente, preferem viver uma história fantasiosa em um mundo de faz de conta a admitir a realidade dos fatos e de suas consequências. Querido, quem não se importa com Jesus e não o dignifica, não deveria acreditar que também é filho de Deus e vive como se tivesse comunhão com o Pai. É muito interessante refletir sobre a declaração que está registrada no versículo 12, pois ela não nos deixa dúvida sobre quem realmente pertence à família de Deus. A gente lê o seguinte: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Agora, compare isso com a declaração seguinte, que está registrada na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 23. Todo o que nega o Filho, de igual forma não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Querido, não permita que os apelos do comércio desviem a sua atenção, levando você a se esquecer de quem verdadeiramente dá total, completo sentido ao Natal. Essa pessoa é Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 9, verso 6, registrou assim: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Que neste Natal, Jesus faça diferença na sua vida. Que a sua alegria, a sua festa, as comemorações da sua família realmente sejam por causa do Filho de Deus, por causa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele é incomparável, ele é singular. Sem ele, ninguém tem comunhão com o Pai. Que Deus abençoe você